Direitos da mulher, entre a lei e a realidade. Afinal de contas, o que vale? Bom dia, Cris, bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Dia 8 de março, segunda-feira, celebrou-se o Dia Internacional de Luta das Mulheres, uma data já de longo período que se tenta lembrar das lutas das mulheres pela igualdade, direitos, pelas conquistas e ao mesmo tempo dos desafios ainda colocados. Portanto, nós estamos falando aqui de conquistas como a que nós temos na Constituição Federal, que pela primeira vez na história do Brasil, em 5 de outubro de 1988, proclamou a igualdade plena entre homens e mulheres. Até então, essa igualdade plena não existia, ao menos na lei. E ao mesmo tempo, observar que mesmo com as conquistas legais, que são importantes, nós não estamos menosprezando isso, nós continuamos enfrentando um quadro de violência e desigualdade absurdo. As desigualdades salariais, que a redução dessas desigualdades salariais entre mulheres e homens, e se nós agregarmos o fator étnico-racial, mulheres negras, essas desigualdades praticamente não têm sido reduzidas num patamar aceitável e ainda são gritantes. Desigualdades salariais, desigualdade de acesso a postos de coordenação de chefia em empresas, em serviços públicos, a desigualdade de representação política, mesmo com algumas medidas referentes a número mínimo de candidaturas femininas e a questão de aplicação de recursos, a representação de mulheres em câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado é absolutamente ínfima comparado com o percentual de mulheres na população. Hoje na Câmara dos Deputados deve estar em torno de 11% o percentual de mulheres, algo em torno disso, mais ou menos, e nós temos mais da metade da população, né, constituída de mulheres. Portanto, desigualdades ainda gritantes, mesmo com a afirmação legal do direito à igualdade. Do ponto de vista da violência, se os indicadores de violência eram e continuam sendo gravíssimos, nós vimos ainda que em plena pandemia, mesmo com redução de circulação, com as medidas de isolamento e tudo, aumentou a violência. Os indicadores da violência doméstica, da violência contra a mulher aumentaram. E diga-se de passagem, talvez muitas mulheres poderiam nos dizer, bom, e qual a surpresa? Quando nós sabemos que é o próprio ambiente, né, a casa, o lar, que é um dos lugares onde as mulheres mais sofrem violências e violações dos seus direitos. Enfim, é importante que essa data, que 8 de março, sirva para essa reflexão e que para nós, todas, todos e todas, compreendamos que a tarefa do enfrentamento à desigualdade de direitos que desfavorece as mulheres, contra a violência de gênero que oprime as mulheres, o enfrentamento, essa tarefa do enfrentamento é de toda a sociedade, de todas e todos nós. Não se trata de uma luta apenas das mulheres. É óbvio que as mulheres têm um protagonismo nessa luta, mas homens não podem ficar alheios a isso como se não tivessem nenhuma relação, porque quem não se pronuncia, não se manifesta e não tenta apoiar a luta das mulheres é conivente com a violência, é conivente com a desigualdade. O papel de qualquer homem que se pretenda progressista, libertário, emancipatório, né, que se diga defensor da democracia, dos direitos humanos, um papel de um homem nessas condições é o de se colocar ao lado das mulheres nessa luta, respeitando o protagonismo, mas se colocando ao lado, e não deixando as mulheres à sua própria sorte. Porque essa situação de desrespeito aos direitos das mulheres é uma situação que atinge toda a sociedade. É lembrando aquela palavra de ordem que não é nova, de que não existem direitos humanos sem os direitos das mulheres. Não há sociedade democrática sem o respeito aos direitos das mulheres. E se algumas coisas nos ajudam à reflexão, nós gostaríamos aqui de chamar a atenção de um aspecto. Inúmeras campanhas têm sido feitas contra o assédio sexual às mulheres. Então, no metrô se cria
algo, aliás, que muitas mulheres criticaram, um vagão cor-de-rosa exclusivo para as mulheres, para que não haja assédio, que nós sabemos muito bem que o metrô lotado, assim como o ônibus lotado, é o pretexto para que homens abusadores, machistas, né, abusadores e machistas tentem praticar atos de desrespeito, de assédio sexual contra mulheres. Então as campanhas acontecem com maior ou menor eficácia, nós não vamos aqui aprofundar essa discussão. E não há dúvida, portanto, de que o assédio sexual contra as mulheres é uma questão importante nessa sociedade. E qual é o exemplo que vem, nesse aspecto, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Se vocês não sabem ainda, imagino que saibam, existe um processo ético disciplinar que foi aberto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo fato de que um deputado Fernando Cury, ele simplesmente no plenário, não foi num corredor escondido, no plenário, na frente de todas as pessoas, sendo gravado pelas câmeras da própria Assembleia Legislativa, se aproximou da deputada Isa Pena, do PSOL, que conversava com o presidente da sessão naquele momento, se aproximou por trás, abraçou por trás e tocou os seios da deputada. As imagens mostram o deputado imediatamente se afastando e empurrando o deputado abusador assediador. Na época, uma grande repercussão pela imprensa, muita celeuma, e iniciou-se um processo ético-disciplinar no Conselho de Ética da Assembleia. O processo foi nomeado relator o deputado Emílio de Souza, do PT, foram ouvidas testemunhas, foi ouvido o deputado abusador assediador, a deputada que sofreu essa violação, essa violência, a deputada Isa Pena, e o Conselho de Ética, então, ia votar o parecer do relator, que afirmou na própria imprensa que a opinião dele era pela cassação do deputado, mas que por razões de avaliação da situação da Assembleia, ele propunha a suspensão por 6 meses, 6 meses de suspensão, sem funcionamento do gabinete, sem recebimento de vencimentos por parte do deputado Fernando Cury. Esse era o voto do relator. Pois bem, um outro deputado, de nome Wellington, apresentou um voto em separado, que se torna praticamente um prêmio para o deputado Fernando Cury, esse abusador assediador. Confesso, abusador assediador, confesso. E com testemunhos simplesmente das imagens da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O voto, que acabou sendo majoritário, foi no sentido de que serão 119 dias de suspensão, o que está sendo chamado de férias remuneradas, pelas pessoas críticas a essa decisão absurda, e o gabinete continua funcionando normal. Ou seja, o deputado pratica o assédio, pratica o abuso e é premiado por essa conduta. Isso gerou uma grande indignação. 3 deputados na sessão, no momento em que isso aconteceu, afirmaram renúncia das suas vagas ali no Conselho de Ética, o próprio deputado Emílio de Souza, a deputada Érica Malunguinho do PSOL, o deputado Barros Munhoz do PSB, e a presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia Amer, do PSDB, que também votou com o relator pela suspensão de 6 meses e tudo mais, afirmou que ia reavaliar a sua presença naquele espaço em função do absurdo que aconteceu. Porque por 5 votos a 4 prevaleceu esse prêmio ao deputado assediador e abusador. Nós colocamos essa questão não porque um assédio, um abuso contra uma deputada seja mais grave do que o assédio ou abuso cometido contra uma mulher no ônibus ou no metrô. O problema é que se uma pessoa que tem um mandato parlamentar, que isso é feito mediante câmeras, portanto, mesmo que o deputado assediador e abusador não fosse confesso na sua prática, e o foi, porque ele admitiu, com tudo isso, a situação que pode acontecer, porque isso vai para o plenário agora da Assembleia Legislativa, não tem uma data ainda, mas será julgado pelo plenário, o que pode acontecer é que prevaleça a impunidade
do deputado Fernando Cury, o assediador e abusador. Fica aqui, portanto, a reflexão. Que exemplo que um poder político do Estado, né, uma Assembleia Legislativa, um parlamento, dá a toda a população no momento em que um caso de assédio à vista de todas as pessoas acontece nas suas dependências. Como ficam, portanto, as milhões de mulheres, né, em São Paulo e no Brasil que sofrem assédio e veem essa situação? Qual a perspectiva de enfrentamento à impunidade da violência contra a mulher que um caso como esse dá? Então nós queríamos concluir lembrando que a luta contra a desigualdade de direitos e em favor dos direitos das mulheres, contra a violência de gênero, contra a violência que oprime as mulheres, é uma luta de todas e todos nós. É uma luta que obviamente tem o protagonismo das mulheres, mas é uma luta de todos nós, e que nesse caso que nós mencionamos da deputada Isa Pena, essa é uma luta que não é uma luta só da deputada Isa Pena. Todas e todos nós temos que nos mobilizar para fazer o plenário da Assembleia Legislativa reverter a decisão absurda do Conselho de Ética, que concedeu um prêmio ao deputado Fernando Cury, abusador e assediador, fazer com que isso seja revertido e seja aplicada assim a punição. Isso não resolverá todos os problemas, mas mostrar que é possível sim que medidas sejam tomadas e que situações de violência contra a mulher não passem, mais uma vez, na impunidade. Era isso que nós gostaríamos de falar. Muito obrigado.